E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI e hoje a nossa videoaula vai ser sobre uma pergunta que é recorrente. Psicoterapia funciona? Ou seja, se eu for no analista, funciona? Pessoal, assim, essa funciona se for bem feita. Tá, mas por que uma pergunta que poderia... Mas por que funciona? Essa é uma pergunta difícil de responder. A verdade é que, tirando a linha behaviorista, comportamental, ninguém sabe ao certo por que a terapia funciona. Harley, você está falando a sua opinião? Não estou falando a sua opinião, não. Estou falando uma racionalização acerca de... fundamentada aí por um processo de reflexão profundo, tá? Ninguém sabe por que você ir para o seu terapeuta e desabafar funciona. Ninguém sabe, mas funciona. Tá? Quando bem feito. As terapias comportamentais, aí elas funcionam porque são práticas, porque você está condicionando a pessoa e você consegue observar de maneira objetiva, né, usar a razão reflexiva para perceber a mudança. Né? O seu filho está birrento, você leva no terapeuta, o cara condiciona o moleque a não ser birrento, o cara te ensina técnicas de como você consegue, para que você desenvolva melhor o teu filho, é lógico que você vai ver funcionando. Já as terapias, as outras linhas de pensamento, não. Quando uma terapia é bem feita, quando o terapeuta ele é inteligente, ele é bom, ele é competente, e para ele ser bom, competente e inteligente, ele tem que pegar uma teoria que ele leu, tá? E saber aplicar isso na sua vida. Por exemplo, eu não sei se eu vou dar um exemplo, tá? Por que as pessoas se aproximam umas das outras, né? Por que o ser humano se aproxima de outros seres humanos? Porque o ser humano, ele tem, aí as pesquisas mostram, que quando ele está sozinho, ele entra em um estado de ansiedade, né, que se manifesta corporalmente. Todo ser humano, uns mais, outros menos, mas todos, né? Então eu pego essa teoria, né? E aí e consigo colocar isso em prática, né? Como? Eu estou atendendo meu paciente, eu vou investigar por que ele está ansioso. Se de repente o cara não está ficando sozinho, né? Primeira pergunta que eu vou fazer, como é que é o seu dia a dia, como é que você... Para entender se o cara não está ficando sozinho, né? Esse é o tipo de terapia que funciona. Por que os casamentos se acabam? Existem várias teorias de psicologia, isso é um assunto muito abordado em psicologia social, falando que as pessoas se separam porque acaba o poder de ganha, poder de barganha, né? Porque uma relação é uma troca, é uma barganha. Você dá alguma coisa, você dá um sentimento positivo, você quer em troca um sentimento positivo. Quando isso não acontece, as pessoas se separam. Eu estou falando de uma teoria para você entender o que é uma terapia boa. O terapeuta ele tem que conhecer essa teoria, né, que fala que as pessoas elas tem que haver uma relação de ganha-ganha, tem que haver consenso, tá? E as pessoas têm que ter contato frequente. Aí o terapeuta vai perguntar como é que está a sua relação, conte mais sobre isso, tal. Ele pega essas coisas e identificam. E aí ele te ajuda a entrar num processo de reflexão para que você perceba se as coisas que fazem um casamento ficar bom, uma relação ficar bom, estão acontecendo. Se não, né, ele tem que te ajudar a perceber isso para que você manipule essas variáveis e consiga, né, chegar, né, num estado de manutenção positiva, né, que é você manter a sua relação. Ou não, ou você fala, não quero mais. Né? Esse é o tipo de terapia que funciona. Como você vai saber se o terapeuta é bom ou ruim? Desculpa o português, claro, o coloquial, mas fodeu. Você não tem como saber. Né? Só a prática, né? E o cara ainda pode te levar no xalalá, no veja bem, né? Você não sabe se ele está fazendo essa investigação, né? E aí a terapia vai durar anos e anos e anos e anos e anos, vai ficar bolhufas, né? E você só vai estar desabafando. Cara, desabafar, se desabafa no bar, se desabafa com o padre, com o pastor, com o seu amigo, enfim. O papel do terapeuta não é fazer você desabafar, é ler sua mente, entre aspas, né? Ler seu comportamento, mas sem usar mágica, né? Usando mesmo investigação, usando mesmo buscando indícios, né? Esse é o terapeuta bom, né? É lamentável que a gente não consiga ainda avaliar isso aí. Eu acho que devia ter até aquelas estrelinhas, você pontuar cada terapeuta no site do RP. Mas isso, assim, não tem como a gente fazer isso. E mesmo se tivesse, seria difícil, né? Porque alguém pode estar simplesmente desabafando. Não que desabafar seja ruim, mas desabafar também é uma parte, né? Também é algo positivo.
né? Mas o terapeuta ele não faz só isso, não é só a escuta que tem que estar dentro do... tem que estar no know-how, no portfólio do terapeuta. Tem que ter técnica, tá? Essa terapia funciona, respondendo a pergunta. As outras podem até funcionar, porque a gente, como eu falei no início, existem pesquisas que mostram que o simples fato de desabafar já gera ganho, mas não é a proposta. Beleza?